Capítulo 36. O Rei de Todos os Demônios. Arthur, acalme-se, disse Tamires, levantando-se, com um misto de preocupação e urgência na voz. Eu estou calmo. Totalmente lúcido, respondeu Arthur, com frieza. Se existe um jeito de conseguir o que quero, eu vou fazer. Selecionarei os reinos que serão apagados da existência e, depois disso, pensarei no que fazer. Ávaro deu um passo à frente, liberando sua aura da ganância, a pressão emanando de sua marca rivalizando com a de Arthur. Era como enfrentar um espelho, mas a densidade da energia deixava clara a diferença dos poderes. Tamires, nosso filho nasceu mesmo com a marca do rei, disse Ávaro, em um tom grave. Sim, respondeu Tamires, sua voz carregada de inquietação. Ávaro observou Arthur por alguns segundos antes de sorrir. Então, em um gesto inesperado, ele se curvou profundamente. Vida longa ao rei de todos os demônios. Este lorde aguardava ansiosamente sua chegada. Com o seu retorno, não há mais por que postergar a invasão, declarou Ávaro, sua voz repleta de respeito. Ótimo. Que bom que estamos alinhados, disse Arthur, impassível. Agora prossiga. O que é necessário para o ritual? Precisamos convocar algum Lorde Demônio? Sim, respondeu Ávaro. Os estudos sobre o ritual foram realizados pelos descendentes de Voraz. Será necessário o auxílio de pelo menos 2 dos Lordes Demônios para estabilizar o processo. Então convoque todos de uma vez, ordenou Arthur, sem hesitar. Depois do meu anúncio, partiremos direto para o reino dos Goblins. Tenho uma dívida para cobrar do Rei Boltz e aproveitarei para começar a colheita. Como desejar, respondeu Ávaro, assentindo. Os dias seguintes foram marcados por uma tensão crescente no território de Ávaro. Arthur dedicou seu tempo a estudar detalhadamente o reino dos Goblins e os reinos que poderiam ser os primeiros alvos da colheita. Apesar do ritmo intenso, ele mantinha um controle absoluto sobre suas emoções, permitindo-se apenas momentos pontuais de descanso ao lado de Tamires, que tentava, em vão, dissuadi-lo de sua decisão. Ávaro, por sua vez, coordena os preparativos para a chegada dos outros 6 Lordes Demônios. Mensageiros foram enviados a todas as regiões do vasto território, levando a convocação direta do Rei de Todos os Demônios. A notícia se espalhou rapidamente, causando um frenesi entre os subordinados de cada lorde. Durante a semana, Arthur também teve interações pontuais com os demônios de alto escalão do domínio de Ávaro, deixando claro sua autoridade. Sua aura era suficiente para subjugar qualquer questionamento, e aqueles que ousaram desafiá-lo foram rapidamente reduzidos a cinzas ou juraram lealdade incondicional. Tamires observava tudo com um olhar preocupado. Apesar de sua postura serena, ela sabia que o caminho que Arthur havia escolhido traria consequências devastadoras para todos os envolvidos. Ele está determinado, comentou com Tamires uma noite, enquanto observava Arthur ao longe, comandando um grupo de demônios que ele havia selecionado. Mais do que eu esperava, respondeu Ávaro. Mas ele é um verdadeiro rei carmesim. Sua determinação é tanto sua força quanto sua maldição. No 6º dia, os primeiros sinais da chegada dos Lordes Demônios começaram a surgir. Tremores na terra e mudanças abruptas no clima infernal eram sinais claros do poder que se aproximava. No 7º dia, os 6 Lordes Demônios chegaram, cada um com sua comitiva, sua presença rivalizando em poder e imponência. Arthur os aguardava no grande salão de Ávaro, sentado no trono de Ávaro. Ele se levantou quando todos entraram, sua aura dominando o ambiente. Carron, o Lorde Demônio da Inveja, líder dos demônios do pesadelo. Carron, também conhecido como Mestre das Pesadelos, é um demônio de aparência etérea. Sua pele é cinzenta como fumaça, e seus olhos verdes brilham com um ciúme incandescente. Ele veste uma capa que parece feita de sombras vivas, movendo-se como se tivesse vida própria. Carron chegou silenciosamente, sem uma comitiva evidente, mas a sala parecia mais escura à sua volta. Na verdade, seus espiões estavam escondidos nas sombras, sempre vigilantes. Ele não possui esposa ou herdeiros atualmente, pois seu legado era seu falecido filho, Malacar. Talgron, o Lorde Demônio da Gula, líder dos demônios Serpentina. Talgron possui a parte superior do corpo humanoide, com pele escamada e um rosto severo, e a parte inferior como uma enorme cauda de serpente. Seus olhos dourados e língua bifurcada destacam sua linhagem. Ele é conhecido por sua fome insaciável por almas e conhecimento proibido, sempre em busca de devorar aquilo que lhe dê mais poder. Talgron chegou ao salão com uma comitiva de devoradores de almas, figuras encapuzadas que exalavam uma aura sinistra. Ele carregava um cajado com uma gema negra pulsante, símbolo de sua ligação com Voraz. Maltrax, o Lorde Demônio da Preguiça, líder dos demônios do Abismo das Sombras. Maltrax é uma figura sinistra e silenciosa, com uma presença que faz até os mais destemidos hesitarem. Sua pele é escura como a noite, e seus olhos são poços de vazio que refletem os medos mais profundos de quem o encara. Ele veste um manto de tecido negro, decorado com padrões que lembram redes de pesadelo. Sua comitiva é composta por demônios altos e esguios com membros alongados e olhos brilhantes, cada um especializado em manipulação mental e ilusões. Sua esposa, Noctara, é uma bela e assustadora demonia de pele pálida e olhos violeta, capaz de induzir pesadelos com um simples olhar. Durog, o Lorde Demônio do Orgulho, líder dos demônios do Ferro Indestrutível. Durog é um colosso de músculos e pele metálica. Sua aparência é de um verdadeiro titã, com braços grossos como troncos e um olhar altivo que transmite sua confiança inabalável. Ele veste uma armadura pesada de ferro forjado, cada peça parecendo indestrutível. Durog chegou acompanhado de uma legião de guerreiros ferromantes, cada um controlando armas e armaduras feitas de ferro puro.
Sua esposa, Talira, é uma demonia alta com pele metálica prateada e um olhar cortante como lâminas, sendo conhecida como uma das melhores ferreiros do mundo. Frostan, o Lorde Demônio da Ira, líder dos demônios do Gelo Eterno. Frostan é um gigante coberto por uma camada de gelo cristalino que se renova constantemente. Seus olhos brilham como esmeraldas gélidas, e cada passo faz o chão ao seu redor congelar. Sua raiva fervente contrasta com a frieza de sua magia, que devasta tudo em seu caminho. Sua comitiva é composta por guardas imponentes vestidos em armaduras de gelo, cada um carregando lanças que emitem um frio mortal. Sua esposa, Iselina, é uma demonia graciosa de pele translúcida como gelo e cabelos azulados, conhecida por sua habilidade em criar esculturas de gelo imbuídas com magia poderosa. Lilitia, a Lorde Demônio da Luxúria, líder dos demônios da sedução. Lilitia é uma mulher de beleza sobrenatural, com olhos violeta hipnotizantes e cabelos dourados que brilham como ouro. Sua pele parece feita de alabastro, e sua voz é tão sedutora quanto perigosa. Lilitia chegou ao salão acompanhada de uma comitiva composta por súcubos e íncubos, cada um emanando uma aura irresistível. Sua presença era avassaladora, causando desconforto até nos lordes mais poderosos. Lilitia não possui uma única esposa ou marido, mas mantém vários consortes que são tanto aliados quanto ferramentas para seus jogos de poder. Os 6 lordes demônios estavam diante do trono, observando Arthur com um misto de confusão e curiosidade. O silêncio pesado no ar foi quebrado quando Arthur liberou a aura do Rei Demônio. A pressão avassaladora se espalhou pelo salão, fazendo até mesmo os pilares tremerem. Imediatamente, os rostos dos lordes endureceram, cada um entrando em estado de alerta. Que ousadia de vocês, disse Arthur, sua voz fria e autoritária ressoando pelo ambiente. Nem ao menos se curvaram para prestar respeito ao me ver. Com exceção de Carron, todos os outros lordes se inclinaram levemente em reverência. Carron, porém, manteve seu olhar fixo nos olhos de Arthur, seu semblante carregado de desprezo e irritação. Eu sabia! Eu sabia! Gritou Carron, rompendo o silêncio. Eu te alertei, Ávaro. Disse que havia visto um mestiço carmesim entre os elfos, mas você disse que era impossível. E agora este mestiço não só existe como nasceu com a marca de nosso rei. Isso é revoltante. Arthur ergueu uma sobrancelha, encarando Carron com desdém. Cale a porra da sua boca. Eu não te dei permissão para falar. Sua voz era gélida, cortante como uma lâmina afiada. Durog, o Lorde do Orgulho, deu um passo à frente, sua postura ereta transbordando autoconfiança. Ávaro, eu não sei quem é esse garoto, mas para você ter convocado a nós 6, imagino que tenha certeza da posição dele. Contudo, aviso, e não serei tratado como um capacho. Arthur respirou fundo, mas a intensidade em seus olhos não diminuiu. Ele deu um passo à frente, sua presença dominando o salão. Vocês não entenderam algo importante. Eu não estou aqui para pedir que me sigam ou para iniciar uma relação de respeito. Estou aqui para lhes dar uma única chance e alinhem-se ao lado certo dessa guerra ou enfrentem minha ira. Se ficarem contra mim, eu visitarei pessoalmente cada um de vocês em seus reinos e farei o mesmo que fiz na Terra dos Pesadelos. A ameaça pairou como um trovão iminente. Os lordes, um por um, começaram a liberar suas auras. A mana no salão tornou-se densa, quase insuportável, com o peso das energias de cada um. Frostan congelou parte do chão ao redor com sua magia gélida, enquanto Durok cerrou os punhos, sua armadura metálica ressoando. Ávaro, no entanto, deu um passo à frente, colocando-se entre Arthur e os outros lordes. Sua aura dourada brilhou como um farol. Se alguém aqui tocar no rei, será meu inimigo. Ávaro, você pode ser o mais forte entre nós, mas não pode contra todos nós juntos, retrucou Frostan, sua voz como o uivo de um vento cortante. Arthur ergueu a mão. Excalibur. A espada lendária materializou-se em suas mãos, emitindo uma luz que parecia engolir a escuridão do salão. Os lordes demônios, com exceção de Ávaro, sacaram suas armas. Suas comitivas adotaram posições de combate, prontas para um confronto mortal. Arthur não hesitou. Ele liberou todas as suas bênçãos de uma só vez. Sua aura tornou-se um furacão de poder avassalador, exibindo algo que apenas um verdadeiro rei demônio ou um grande herói podia possuir, uma quantidade insana de bênçãos. Os espiões de Carron, escondidos nas sombras, atacaram. 10 deles emergiram ao mesmo tempo, avançando em alta velocidade, mas foram imediatamente bloqueados pela proteção do grande herói. Arthur levantou a mão, seus olhos brilhando com determinação. Com a bênção da morte, ele cortou o fio de suas vidas em um único instante. Seus corpos caíram sem vida enquanto a fumaça negra da bênção de Beelzebub os consumia, deixando apenas cinzas. Nesse momento, um borrão surgiu das sombras, Nimbans, o dragão de Arthur. Ele se moveu como um raio, atingindo Carron diretamente no estômago com um golpe esmagador. O impacto lançou Carron para o alto, e Arthur o agarrou pela cabeça, ativando a marca do Rei Demônio. O poder ancestral começou a consumir a essência de Carron, enquanto ele gritava em agonia. Os outros lordes pararam, seus olhos arregalados. Não era medo comum, algo em seus próprios sangues os fez hesitar, como se uma força primordial os compelisse a reconhecer a supremacia de Arthur. O silêncio no salão era sepulcral, interrompido apenas pelos gritos de Carron enquanto sua essência desaparecia, sendo absorvida pelo herdeiro do trono. Arthur deixou o corpo inerte de Carron cair no chão com um som seco que ecoou pelo salão. A aura do Rei Demônio ainda pairava no ar, sufocante, enquanto ele limpava as mãos como se tivesse acabado de descartar um incômodo trivial. Ele retornou ao trono com passos firmes e autoritários, sentando-se de maneira imponente. Seus olhos percorriam cada um dos lordes presentes, como se os desafiasse a questionar sua posição.
Nimbans avançou, ocupando o centro do salão. Sua forma meio dracônica era magnífica, com escamas azuladas em um tom escuro brilhante e olhos dourados que brilhavam como o sol. Quando ele ergueu a cabeça, sua presença era quase tão avassaladora quanto a de cada um ali. Eu sou Nimbans, primeiro da minha linhagem de dragões reais da tempestade. Escolhi servir Arthur, pois reconheço nele o verdadeiro portador da marca do Rei Demônio e pois graças a ele deixei-me tornou um dragão de linhagem real. Aqueles que questionam sua legitimidade questionam a mim também, e asseguro que não hesitarei em lembrar-lhes da diferença entre nós. Os Lordes Demônios se entreolharam. A tensão no ar diminuiu um pouco, mas a hesitação e o desconforto eram palpáveis. Um a um, cada Lorde decidiu falar, cada um tentando manter a compostura diante da clara superioridade de Arthur. Durok, o Lorde do Orgulho, foi o primeiro. Ele deu um passo à frente, seu semblante sério, mas sua voz carregava um toque de ceticismo. Muito bem, Arthur. Você mostrou sua força, mas força por si só não governa. Qual é o seu plano para unificar os reinos sob sua bandeira? Ou pretende apenas governar pelo medo? Frostan, o Lorde da Ira, foi o próximo. Ele encarou Arthur com seus olhos gélidos, o gelo em seus pés estalando com cada movimento. Você destruiu o Carron com facilidade. Mas e nós? Pretende eliminar cada um de nós que ouse questioná-lo, ou existe algo mais que nos faça confiar em você? Talgron, o Lorde da Gula, deslizou graciosamente para a frente, seus olhos reptilianos brilhando com curiosidade. O poder que você exibiu é impressionante, mas está disposto a compartilhar os frutos de suas conquistas com aqueles que o seguem? Ou seremos deixados apenas com migalhas? Lilitia, a Lorde da Luxúria, deu um sorriso astuto, mas seus olhos avaliavam Arthur com atenção. Poder e autoridade são atraentes, mas lealdade verdadeira é conquistada. O que você oferece além de força bruta e ameaças? Maltrax, o Lorde da Preguiça, deu um passo lento, como se cada movimento fosse um esforço calculado. Sua voz era tranquila, quase indiferente. Você claramente é forte e determinado. Mas governar exige mais que isso. Como pretende manter a ordem e a estabilidade entre nós, tão diferentes e peculiares? Por fim, Ávaro permaneceu em silêncio, cruzando os braços enquanto observava com um sorriso satisfeito. Ele sabia que Arthur tinha respostas para todas as perguntas e aguardava para ver como ele lidaria com os desafios apresentados. Arthur ergueu a mão, pedindo silêncio. O salão ficou em um silêncio mortal enquanto ele encarava cada lorde individualmente, preparando-se para responder. Vocês querem saber qual é o meu plano? Sua voz carregava uma autoridade inquestionável, prometendo respostas que silenciariam qualquer dúvida. Arthur se levantou de seu trono, caminhando até o centro do salão com uma postura imponente, suas palavras carregadas de autoridade e propósito. Ele começou a responder cada lorde, olhando diretamente nos olhos de cada um enquanto falava. Durok, não pretendo governar pela ira ou pelo medo. As minhas ações de agora foram orientadas por meu pai, Ávaro. Ele previu que Carron se descontrolaria e me aconselhou que era melhor dar um exemplo claro desde o início. Meu objetivo é unificar vocês, assim como meu antecessor fez, mas de uma maneira ainda mais eficaz. Lhes darei apoio em nossas batalhas e durante a expansão de nossos domínios. Não espero obediência cega, mas aliança verdadeira. Ele virou-se para Frostan, sua aura demonstrando que ele não buscava apenas submissão, mas respeito. Você perguntou se pretendo eliminar aqueles que questionam. A resposta é simples, de forma alguma. Eliminar inimigos, sim, mas aliados têm valor. Basta vocês decidirem de que lado desejam estar. Se são meus inimigos, não hesitarei. Mas se escolherem ser meus aliados, terão minha força e proteção ao seu lado. A decisão é de vocês. Olhando para Talgron, Arthur deu um sorriso frio. O que vocês ganham ao me seguir? Tudo o que desejarem. Novos territórios, riquezas, poder. Tudo isso será possível, desde que não cobiçem aquilo que é meu. Tenho reinos que quero destruir e outros que desejo preservar. Se respeitarem esses limites, não teremos problemas. Que isso seja claro, toquem no que é meu, e verão do que sou capaz. Mas façam parte desta aliança, e terão tudo o que podem ambicionar e mais. Ele se voltou para Lilitia, seu tom se tornando firme, mas com um toque de carisma. Lealdade verdadeira, você disse. Concordo. Não há governança sem confiança. Vocês não precisam de palavras vazias, e eu não ofereço promessas frágeis. Comigo, vocês terão um pilar sólido. Ofereço força e liderança para guiar, mas também ouvidos para ouvir e resolver. Minha palavra é uma garantia de que não há combate, inimigo ou obstáculo que não possamos superar juntos. Finalmente, ele encarou Maltrax, sua postura se tornando calculada, como se pesasse cada palavra com precisão. Você quer saber como pretendo manter a ordem? Eu serei o equilíbrio que vocês precisam. Ainda existem 3 grandes heróis vivos, além de muitos dragões de linhagem real que ameaçam nossos domínios. Vou acabar com todos eles, subjugar suas forças, e consolidar o poder absoluto para nós. Comigo ao seu lado, não haverá combates difíceis ou incertezas. Entendam isso, entre o céu e a terra, eu sou o mais poderoso. Arthur deu alguns passos para trás, retornando ao trono enquanto deixava suas palavras ecoarem pelo salão.
Sua presença era inegável, e sua voz ainda parecia ressoar nas mentes dos lordes. Eles tinham ouvido, e agora cabia a cada um decidir se resistiriam ou aceitariam o destino que Arthur lhes oferecia. Eu os convoquei aqui hoje porque chegou a hora de atacarmos. Preciso realizar o ritual de ressurreição para trazer de volta à vida duas pessoas importantes para mim. Para isso, 20 milhões de almas serão ceifadas. Como eu recentemente destruí o Império, a balança de poder entre os humanos está instável. Por isso, nossos alvos serão as tribos da Aliança das Feras. O primeiro objetivo é o reino dos Goblins. Vocês irão até lá para realizar o ritual e testemunhar o alcance do meu poder, declarou Arthur com firmeza.